Continuando o versículo 12. Também Abisalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Abisalão. Abisalão, ele estava se consagrando rei, e o povo estava aumentando em volta dele. O povo estava acreditando, estava aceitando, e ele aqui já estava fazendo sacrifícios. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Abisalão. Chegou um mensageiro até Davi e disse: o coração de cada um em Israel segue Abisalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Abisalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai o nome. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irás tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levantaria eu hoje conosco a caminhar? Uma pergunta ele fez. Pois força-me é ir aonde quer que eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. O Itai disse que não abandonaria o rei Davi, nem que tivesse de morrer com ele, ele morreria. Se tivesse de viver com ele, ele viveria, mas ele não abandonaria o rei Davi, que ele estaria certamente com o rei Davi, aonde ele fosse. Aqui, meus queridos, nós estamos falando de fidelidade, de amizade, que não se vende, não se corrompe, tá entendendo? Que não abandona um amigo por qualquer coisa. A fidelidade é algo que vem do Senhor. Não é todos que conseguem ter fidelidade. Quando a pessoa, ela é uma pessoa sempre infiel nas amizades, infiel no trabalho com os amigos de trabalho, infiel em casa com os irmãos, com a família, reveja seus conceitos. Isso é algo diabólico, isso é uma essência do mal. Então peça ao Senhor que limpe esse espírito de infidelidade do seu coração. Peça a Deus um coração puro, um coração fiel. Fiel a Deus e fiel às pessoas do bem ao teu lado. Amém.
Não seja um que se corrompe por presentes, se corrompe por dinheiro. Não se corrompa. Versículo 22. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava, grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Davi vivia num reino, num castelo, e todo aquele povo fiel a ele também. No momento desse de dificuldade, no momento de rebeldia do filho do rei Davi, que quis usurpar o lugar dele, o lugar que Deus colocou ele, todos já estavam passando, iam para o deserto, no caminho do deserto. O rei, e toda a terra chorava, a grandes vozes, porque o rei Davi, ele tinha muitos servos, tinha muitos filhos, muitas esposas, concubina. Então não era um grupo pequeno de pessoas que caminhava com ele. Fora os guerreiros, a família dos guerreiros, era muita gente envolvida ali naquele caminho. Então aqui diz no versículo 23, e toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Aqui eles estavam caminhando para o deserto. O deserto significa um momento que a gente passa de aprendizado, onde a gente é provado, onde a gente passa luta, passa fome, passa dificuldade, passa sereno, chuva, até, tá entendendo? Passa um caminho assim cheio de pedregulhos, falando de uma forma espiritual. Amém? E aqui na terra, nos dias de hoje, o deserto significa, de forma espiritual, os problemas, as dificuldades, problema de saúde, problemas com dinheiro, problemas com dívida, problema com família, problema, estou desempregada e preciso trabalhar. Isso é uma passagem pelo deserto. Alguma coisa o Senhor está querendo nos ensinar quando Ele nos leva para o deserto. O deserto não é para nos matar, o deserto é para nos fazer amadurecer espiritualmente. E lá nesse deserto a gente encontra respostas para aquele momento que a pessoa está atravessando. E são respostas que vai abrir novas portas, novos horizontes, onde a pessoa volta com mais poder, mais autoridade, e a vida dela, se antes era boa, ela se levanta de uma forma que a vida fica melhor ainda. Porque o Senhor acaba restituindo em dobro aquilo que foi tirado no momento que a pessoa passou pelo deserto. Aí o versículo 24 diz assim: eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram a arca de Deus, e subiu a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Olha, observa, no 23 eles estavam caminhando o caminho na direção do caminho do deserto. E no versículo 24 nos fala que a arca de Deus estava com eles. Meus queridos, quando você passa pelo deserto, se você esquecer de Deus nesse deserto, você vai morrer no deserto. Porque você não vai conseguir passar sozinho no deserto. Por isso a importância de você levar a arca de Deus. E você vai e pergunta: Angelino, quer levar a arca de Deus? Meu querido, levar a arca de Deus, aonde você for nesta terra, você pode levar a arca de Deus. Ela está no seu coração, ela está na sua mente. A arca de Deus
é a palavra de Deus, é a sua oração. Qualquer canto dessa terra você pode se ajoelhar e orar a Deus. Amém? E ter vida com Deus, vida de intimidade com Deus. Isso é levar a arca de Deus também no deserto. Por que que eu só vou orar a Deus quando eu estou no bem bom? Quando eu estou... Não, eu tenho que orar a Deus... Quando eu estou passando no deserto, eu não posso estar reclamando e murmurando, não. Porque mais tempo a pessoa fica no deserto, quando ela murmura e reclama. Ah, está passando pelo deserto? Louva ao Senhor. Senhor, muito obrigada por isso que eu estou passando, porque eu sei que só é uma passagem. Daqui a pouco eu vou estar muito bem empregado, daqui a pouco eu vou estar bem financeiramente, daqui a pouco a minha mesa, Senhor, vai estar farta, os meus celeiros fartos, porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é o meu Deus. Nós temos que pensar assim, meus queridos, mesmo quando a gente está atravessando um dia difícil, mesmo quando está passando a tempestade, a luta, a dificuldade, está enfermo. Ó Senhor, eu estou enfermo, mas a tua glória está na minha cura. E eu estou sendo curada para a glória do teu nome. Esse mal não vai prosperar na minha vida, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha casa, cuida da minha família, assim diz a tua palavra, e eu creio na tua palavra. Meu querido, isso tudo que eu te digo, por isso é importante você ler a palavra de Deus, porque você vai aprender a usar a palavra de Deus, que é uma ferramenta, é uma arma para a nossa vida espiritual, é uma arma para quando a gente passa no deserto, é uma arma também nos dias bons. Amém?